Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e essa é a primeira parte da minha Bookshelf Tour de março de 2021. Bom pessoal, eu já estava querendo atualizar a minha Bookshelf Tour aqui do canal, mostrar para vocês as minhas estantes, os livros que eu tenho aqui. E essa vontade aumentou nos últimos dias porque eu postei no Instagram um joguinho para o pessoal adivinhar quantos livros eu tenho aqui na minha casa. E isso gerou uma discussão muito interessante. Eu contei agora em março de 2021 1.429 livros aqui na minha casa, divididos em várias estantes, alguns livrinhos avulsos também, que ficam por aí, né, na mesinha de cabeceira. E teve gente que achou muitos livros, teve gente que achou poucos, e eu queria conversar rapidinho com vocês sobre isso. Realmente, 1.400, vou falar 1.500, vou arredondar para 1.500, né? 1.500 livros é muita coisa, em quantidade, ainda mais considerando o nosso país, em que os livros, de um modo geral, são objetos caros, em que grande parte da população não tem o hábito da leitura. Então eu entendo o quanto isso é um privilégio. Eu só gostaria de lembrar a todo mundo que a nossa biblioteca é uma coisa extremamente pessoal e fala muito sobre a nossa trajetória. O meu amigo Dan Prestes fez um texto sobre isso no Medium, eu vou deixar aí no box de descrição, e eu acho que isso é uma coisa importante para a gente ter em conta. Em 2021 eu completo 10 anos em sala de aula, 10 anos como professora efetivamente, professora de História e de Filosofia, que são dois conteúdos que exigem muita leitura. Aliás, a base deles é a leitura. Nesse meio tempo eu fiz uma graduação em Filosofia, uma pós-graduação em Ensino de História. Um pouco antes desses 10 anos eu fiz a minha graduação em História, minha primeira graduação. E mesmo antes disso, no ensino médio, no ensino fundamental, eu já gostava muito de ler. Além disso, criei o canal, já deve fazer uns de 5 a 7 anos, teve uma primeira fase do canal bastante intermitente, mas depois, de 5 anos pra cá, ele engrenou. E eu tenho muito livro, é isso, né? Eu uso muitos livros para minha parte profissional e para o meu entretenimento. Eu tenho o canal, eu gosto de manter o canal abastecido com vídeos de leituras legais, leituras interessantes. Então, isso não é uma justificativa, isso não é um vídeo me justificando para vocês, porque eu acho que ninguém tem que se justificar para ninguém em relação ao que coleciono, por exemplo, né? A comprar muitos livros. Eu me sinto bem cercada de livros, inclusive de livros que eu ainda não li. Mas é só um bate-papo mesmo pra gente pensar, porque são 1.500 livros, no meu caso, né? Mas são 1.500 livros que tem muitos motivos para estarem aqui. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu também me desapego muito fácil dos meus livros. Então, teoricamente, era para ter muito mais. Enfim, dito tudo isso, eu queria apresentar para vocês a minha biblioteca. Bastante gente veio me perguntar onde ficam esses livros, porque vocês só veem essa estante aqui na hora que eu tô gravando. Mas, na verdade, eu tenho 8 estantes pela minha casa, mais um pouco de livros no armário. Então, os livros estão por aqui e eu queria mostrar para vocês essas estantes, esses locais onde eu os guardo, além de explicar qual é a minha organização. Para não ficar um vídeo muito enorme, eu vou dividi-lo em 2 ou 3 partes, vocês saberão em breve quantas, provavelmente 3 partes. E falando de um modo bem geral, a organização das minhas estantes pode acontecer por gênero do livro, por nacionalidade do autor ou da autora, por cronologia e por temática. Então eu vou apresentando aos poucos para vocês as estantes. Vai ser de um jeito bem tranquilo, tá bom? Eu não vou usar tripé, porque as estantes elas são altas, então eu vou precisar levantar a câmera. Peço desculpas se ficar um pouquinho tremido. A ideia é que vocês consigam ver as prateleiras todas. Não vou mostrar livro por livro falando de cada um, senão os vídeos vão ficar intermináveis. Mas a ideia é que vocês conheçam um pouco da minha biblioteca, da minha trajetória, através desses livros. E é isso, eu vou tentar fazer de um jeito que vocês consigam dar um pause no vídeo se quiserem ver livro por livro, tá bom? E é isso, bora pra viagem. Bom, pessoal, esta é a estante que vocês estão acostumados a me ver gravar. Eu gravo sentada numa cadeira, então eu fico nessa altura, né? E eu vou mostrar mais de perto pra vocês,
Lembrando que eu não vou falar livro a livro, então se vocês quiserem ver em mais detalhes, dá um pause e lê os títulos dos livros, tá bom? Lá em cima eu tenho alguns livros avulsos, de contos, de poemas, de culinária. Esta primeira prateleira da estante é dedicada a autores e autoras nacionais contemporâneos, na maioria. Então tem de tudo, tem contos, crônicas, romances. Aqui tem a coleção do Alberto Mussa, mas não está completa. Vários outros. A segunda prateleira é dedicada a autores e autoras latino-americanos, mas o comecinho ainda são brasileiros, que também são latino-americanos, né? Mas aqui tem alguns brasileiros e a partir daqui começa por país: Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Isabel Allende, Zambra, e aí temos Caribe e México. A terceira prateleira, eu tirei o quadrinho para não dar reflexo para vocês, temos alguns autores ligados a Portugal, Walter Ugumãe, José Luiz Peixoto, algumas autoras portuguesas. E aqui deste lado são espanhóis, italianos e franceses. Esta estante de baixo são os norte-americanos e lá no finalzinho tem canadense, irlandês. Então aqui é tudo norte-americano. Tem alguns de contos também. E mais aqui pro finalzinho já são os canadenses. Tem inglês. Eu acho que eu tenho pouca coisa de literatura britânica, viu? Aqui na penúltima prateleira já vai ter uma viagem pelo mundo, não é só um continente, porque começa com os alemães, República Tcheca, Polônia. Aqui tem alguns australianos, então você consegue ver que já é Oceania. E pra cá, Ásia. Então, Irã, Israel, Palestina. E mais pro canto aqui, Rússia. E bem lá no cantinho tem alguns países nórdicos. E esta prateleira de baixo aqui, nós já temos o Oriente distante, vou chamar assim. Índia, Japão, China. Opa, pronto, agora dá pra vocês pausarem direitinho se quiserem ver. E aqui, continente africano, Nigéria, Moçambique, e aí tem uma miscelânea de países ali no final. Então esta é a estante que vocês estão acostumados a me ver gravar. E logo do ladinho dela tem um móvel onde fica a televisão. Às vezes dá pra ver o cantinho da televisão na gravação. E tem alguns livros. Então vamos lá, aqui em cima a trilogia do Getúlio e os 7 livros do Tempo e o Vento, Toda Mafalda, um livro sobre capas de livros infantis. Aqui um pouco da coleção Mulheres Modernistas, da Kozak Naif. Esta prateleira tem alguns livros sobre arte. Estão vendo que eu deixo aqui alguns livros mais robustos, né? Sobre a arte do Van Gogh, sobre a biografia dele, biografia de Michelangelo, livro da Kozak e 2 livros de cartas da Companhia das Letras. Aqui é onde eu guardo os meus livros lidos do mês, para depois poder fazer os vídeos para vocês. Então, está aguardando resenha, esse está aguardando o vídeo de leituras do mês, que eu acho que já vai ter saído, né, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. E aqui neste canto, mais alguns livros de arte, história da arte, quadrinhos. E aqui embaixo é um livro de cartazes da época da ditadura militar. Aqui no cantinho da TV tem alguns livros que eu pretendia ler com mais urgência, não foi o caso. Então eles estão aqui esperando a vez deles. E aqui na estante de baixo temos algumas pilhas de livros, que é meio que uma miscelânea, mas tem uma certa organização, eu consigo me achar neles. Começar aqui por esse canto, acho que esta é a pilha que menos tem coesão temática. Tem aqui os 2 livros que eu tenho do Harari, alguns sobre
comida, cozinhar, ligados à história. Uns livros meio diferentes, eu não sei classificá-los direito. E aqui embaixo a coleção do Albert Camus, que também não está completa. E tem um lá embaixo da Simone de Beauvoir, que eu ainda não li. As outras pilhas eu acho que já são mais coerentes. Esses aqui são livros de não ficção ligados à história. Eu acho que tem ficção também, não tenho certeza se esse é ficção. Mas a grande maioria de não ficção, de testemunho. Aqui, como vocês podem ver, tem livros sobre colonialismo, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, né? Esta pilha aqui do lado tem os livros da Svetlana, alguns também que são romances históricos ou autobiografias, ou biografias também. Esse da Anitta é uma biografia. E esta última pilha tem a ver com a história do Brasil. A maioria é de ficção, que fala sobre a época da ditadura militar, mas tem alguns outros temas aqui também. Tirei uma das pilhas da frente para vocês conseguirem ver a pilha que estava por trás, olha só. Que é uma pilha ligada à Idade Média. E aqui são romances históricos ou livros do período medieval europeu. Aqui tem a baguncinha, né? Os fios. E aqui atrás de uma outra pilha que eu tirei para vocês verem, tem os livros da minha fase aventureira. Em 2020 eu tive muita vontade de ler livros de aventura, então eu acabei adquirindo todos esses. Aventura no céu, aventura no mar, aventura nas montanhas. E esses aqui são ficções, né, romances de época, lá da Idade Moderna, mas que são ligados à aventura. Robinson Crusoe e as Viagens de Gulliver. Então, vou encerrando o primeiro vídeo por aqui. Vocês viram algumas das minhas estantes aqui da sala. Nos próximos eu vou mostrar para vocês as minhas estantes de história, de filosofia, a estante onde eu guardo os livros de ficção científica, alguns clássicos e alguns livrinhos de terror. E no terceiro vídeo eu mostro os livros que estão no escritório. E aí tem muita coisa diferente também. Em breve vocês verão. Tá bom? Deixa um joinha pra mim. Não se esquece de deixar um comentário. Eu adoro ler o que vocês estão achando sobre os livros que eu mostro por aqui. Me conta como você organiza a sua estante. E como sempre, se você quiser adquirir algum livro, qualquer livro ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá bom? Um beijão, até o próximo, tchau!